Boa noite, gente querida. Estamos iniciando a live. Digo estamos porque somos o Bio 2, a Sheila e eu. Eu sou Esteban, ela é Sheila, minha companheira. Hoje está em viagem, em trânsito. Está chegando aqui agora, daqui a pouquinho. Então, nós somos o Bio 2, Biodança, e nós ajudamos você a assumir o protagonismo da sua própria vida e expressar com liberdade quem verdadeiramente você é. Descobrir e expressar com liberdade quem verdadeiramente você é. Então, o tema de hoje, da nossa live de hoje, é movimentar-se com vitalidade, alegria e afeto, assumindo justamente o protagonismo da sua vida. Isso que parece algo tão corriqueiro e tão simples de acontecer, não é tão corriqueiro nem tão simples de acontecer. Por quê? O que acontece é que uma queixa muito frequente nas pessoas que chegam a nossos grupos do processo Bio2 Biodança, as pessoas reclamam de que não estão conseguindo dormir, de que ficam muito ativados mentalmente e simplesmente não conseguem relaxar, não conseguem ter um momento para sentir com mais plenitude a vida e o que está acontecendo com eles no dia a dia. Estão muito no automático, estão muito acelerados, né? E isso acontece com todos nós, né? E por que acontece isso e qual é a proposta que a Bio2 e a biodança em si tem para esse tipo de questões tão atuais, tão frequentes em nosso dia a dia, em nossa vida? Quem não se sentiu por um momento estando no automático ou pensando sem parar? Nossa, eu não consigo parar de pensar. Justamente, não consigo dormir porque quando eu tenho que relaxar, dormir, eu continuo no automático, na ditadura do pensar, na ditadura do mental. Então, essa que é a nossa temática de hoje, vai girar em torno a essa questão, como conseguir relaxar e como conseguir melhorar o sono. E em que medida e de que maneira a biodança e o processo Bio2, o programa Bio2, pode me ajudar para, se não vencer, ao menos ir minimizando gradualmente, que a proposta da biodança é sempre essa gradualidade, sim? Já entrou nosso amigo Manson, seja bem-vindo, Manson, boa noite. Como sempre, lembramos, boa noite, boa tarde, boa manhã, boa madrugada. No momento que você estiver em tempo para assistir nossas lives, serão sempre bem-vindos. Então, voltando ao tema, eu vivo uma vida, eu sempre costumo falar assim, o que os colegas falam quando chegam para o grupo, eu estou vivendo uma vida frenética, não é acelerada, já não é, já foi acelerada, agora já está frenética, já está assim, pare o mundo que eu quero descer, pelo amor de Deus. Já é muita demanda, é muita cobrança da família, dos filhos, dos pais, do sogro, do trabalho, do chefe, dos colegas, de tudo, de tudo. É uma cobrança permanente do professor na universidade, na faculdade, no ensino médio. Qualquer nível que a gente estiver, sempre é demanda, 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 cada vez mais. E a gente, muitas vezes, temos outra live que é não consigo colocar limites. Assistam, tá aí no YouTube, no canal do YouTube. Então, dificuldade para colocar limites, às vezes não podemos, porque é o chefe, e o chefe manda, né? Aí eu só obedeço. Tenho que obedecer, tenho que fazer, e não consigo colocar limite nenhum. Então, isso faz com que a gente leve uma vida de muita pressão, a gente fica muito acelerado, fazendo milhões de coisas todos os dias, e chega ao final do dia exausto, de cansaço, e às vezes você não consegue dormir. Nossa, mas eu estou exausto. Será que está exausto fisicamente? Vamos conversar sobre isso hoje. Ou será que está com uma exaustão mental de tanto, ou com uma exaustão de tanto receber médios audiovisuais?
bombardeio audiovisual é total. Por esses telefones, pela televisão, por todos os monitores, pelo computador, é o tempo inteiro. Pelas notícias, pelo rádio, permanentemente a gente está ouvindo e principalmente vendo coisas. E será que nosso cérebro está preparado para essa carga de informação e essa carga de visualização, essa também ditadura do audiovisual que atualmente a gente tem adquirido cada vez mais? Será? Parece que muita gente está entrando em colapso por esse motivo. Então é uma das queixas. E aí, claro, vocês falariam, vamos falar ou vamos pensar, e em que pode me ajudar a biodança? Então, primeiro vamos ver o problema. O que é o que acontece? Como pode ser se eu estou exausto que não consiga dormir? Que tenho que tomar comprimido para dormir, porque senão eu não consigo dormir. Por quê? Porque não consigo parar de pensar, o pensamento automático. Porque somente estimulo e coloco para funcionar a recepção do áudio, sim, o que escuto e o que eu vejo o tempo inteiro. Então é isso. E isso me impede de, por exemplo, utilizar no meu dia a dia, ou ao menos de vez em quando, utilizar outros canais de sensibilidade, de sentir. Como eu sinto? Tenho 5 sentidos e utilizo praticamente sempre 2. Utilizo só o áudio e o visual. E o tacto, será que eu utilizo? Pode ser, numa sessão de biodança, numa sessão do processo do programa Bio 2, o programa evolutivo Bio 2, a gente tem algumas atividades que a gente chama de propostas vivenciais, que são propostas num ambiente aconchegante, num ambiente afetivo, um ambiente nutritivo, um ambiente seguro, no qual eu posso confiar, porque não vai ter nada agressivo, não vai ter nada que me faça perder essa confiança, justamente. Então tem um reforço da confiança, eu posso abaixar a guarda sem julgamento, eu sei que aí você vem acolhido sempre. E aí tem propostas de auto-acariciamento, propostas de utilizar os outros sentidos, da gente priorizar os outros sentidos que não o audiovisual, por exemplo. E isso parece que não, mas faz toda a diferença na nossa vida. O cheiro. Quem é nordestino sabe muito bem. Matson, que está aqui, ele sabe muito bem. No Nordeste a gente sempre fala assim, um cheirinho, manda um cheirinho, e é muito carinhoso, e é muito gostoso. A gente tem esquecido esse sentido. É um sentido que a gente não utiliza nunca. Então, tem uma possibilidade. É uma possibilidade também. Fazemos exercícios ou propostas vivenciais com esse intuito, com o intuito de ativar os outros sentidos. E isso vai fazendo com que a gente diminua essa carga, esse bombardeio exaustivo de, por exemplo, de audiovisual. Sim? Então, o que vamos fazer aqui? Aqui vamos abordar em um processo de biodança, é gradual, não é uma sessão, um encontro que vai resolver ou que vai mudar a sua vida. Isso de assumir o protagonismo da própria vida, expressar com liberdade quem realmente ou quem verdadeiramente a gente é, sim? Isso leva um tempo, aproximadamente entre 50 e 60 anos. Aí é muito. Não, mas leva um tempo prudencial, uns meses, para a gente começar a ver os primeiros benefícios de uma maneira um pouco mais consolidada. Então, como funciona isso? São sessões com movimentos, encontros com movimentos simples, sempre com música. A gente sempre trabalha com música, porque a música age diretamente no nosso cérebro e ativa nossos sentimentos. Sim? Ativa nossos sentimentos é outra das questões, não é somente a questão sensorial, é também a questão sentimental. Quanto expressamos nosso sentimento? Quando estamos tristes,
quando estamos. Muitas vezes não, nem podemos, porque eu estou no trabalho e aqui eu sou recepcionista e eu tenho que sempre estar sorridente. Aí eu não posso expressar que hoje estou triste porque, não sei, porque morreu meu cachorrinho, eu estou muito triste. E vou ficar triste uma semana. Mas tenho que, como popularmente, antigamente se falava assim, engole esse choro. Que coisa terrível, que coisa terrível. Mas de certa forma, continuamos reprimindo essa manifestação do sentimento. Em um encontro de biodança, a gente prepondera isso, a gente estimula a que as pessoas comecem a expressar livremente os sentimentos, sim? Por isso temos propostas vivenciais, com músicas bem escolhidas, bem predeterminadas, onde a pessoa vai experimentar vivências e essas possibilidades de experimentar de uma maneira diferente, num ambiente seguro, potencializa o uso, vamos falar assim, a manifestação, né, desses canais de manifestação, valga a redundância, mais naturais, que nós deveríamos ter. Uma criança tem essa manifestação natural porque ela não teme ser julgada, não teme ser malhada, não teme ser bulinada, né? Não está com esse medo, sabe que está dentro de um contexto familiar e que é querida e é bem acolhida. Em geral, quando é uma criança sadia que cresce em um ambiente sadio, a biodança, o processo, o programa Bio2 nos devolve essa possibilidade. Gradualmente nos vai devolvendo essa possibilidade. O poder confiar, o poder se sentir seguro, o poder manifestar quem realmente a gente é. Primeiro redescobrir, porque muitas vezes até esquecemos quem somos. De tanto tempo que a gente não está manifestando livremente quem a gente é. E então, como posso manifestar, por exemplo, uma das linhas de manifestação do potencial, do que a gente traz como potencial genético, quando a gente nasce, ou até antes de nascer, quando está no ventre da mãe, no útero da mãe, a gente tem uma série de potenciais, que depois podem ser manifestados quando a gente nasce, a partir de que ganha a vida, a gente começa a manifestar livremente. Só que o processo de educação, o processo de convívio em sociedade vai reprimindo isso. Porque aqui não posso, porque não fica bom, porque socialmente é condenável, porque não, eu estou trabalhando aqui, então não posso estar com uma cara feia, tenho que estar sempre sorridente, apesar de ter triste. Então tudo isso que a gente vai engolindo, tudo isso que a gente não vai manifestando, por algum lugar sai, muitas vezes vira uma doença grave, um câncer, alguma coisa que é grave. Então, esse processo de reaprendizagem, uma das definições que eu mais gosto da biodança, do sistema biodança, é reaprendizagem das funções elementares de vida. Isso nos dá a pauta de que a gente, na verdade, a gente traz todo esse, vamos falar assim, uma palavra muito técnica, né? Que todo esse ferramental, todas essas possibilidades, a gente traz de fábrica, né? Mas depois que a gente cresce, vai crescendo no sistema de educação formal, na própria família, no círculo de vizinhança, na escola, no clube, na prática esportiva, em todos os lados onde tem uma interação social, muitas vezes tem um nível de repressão, ou tem um nível de, eu para ser aceito, determinadas coisas eu não vou fazer, vou deixar de fazer. A biodança e o processo Bio2 propõem resgatar gradualmente essas possibilidades de expressão, esses canais de expressão, livremente, aos poucos, resgatar esses canais de expressão desses potenciais genéticos. Um deles é a vitalidade. Nós temos na biodança uma linha que é a linha da vitalidade. Será que essa linha da vitalidade no dia a dia está livre e a gente manifesta livremente? Vamos pensar, muitos de nós trabalhamos 10 horas, 8 horas na frente de um computador,
Eu estou agora na frente da tela de um telefone, fazendo essa live para vocês. Estamos muito tempo de uma maneira sedentária. E depois nos surpreendemos, falamos, nossa, eu estou exausto. Será que o projeto ser humano foi feito para ficar na frente de uma tela do computador? Nós sempre falamos nos nossos grupos, quando fazemos as sessões de biodança, quando facilitamos com minha companheira, com Sheila, falamos, o projeto ser humano foi feito para correr, fugir do tiranossauro Rex e correr atrás de outro bicho menor para pegar ele, caçar ele e comer, para se alimentar. Então o projeto ser humano foi muito mais. Hoje em dia tem algumas profissões que a gente chama de uma maneira muito horrorosa, muito discriminatória, braçal. Essas pessoas não têm tanto problema para dormir, você pode ver. Porque um pedreiro, um gari, não tem problema para dormir, não. Não é que não tenham problema, claro que tem problema, como todos nós temos. Mas, via de regra, eles manifestam muito a questão da atividade física. Então, na biodança a gente propõe, no início de toda a sessão, bastante vitalidade, ativa bastante. E isso faz com que depois a gente pode descer em uma curva mais regressiva e isso é profundamente reparador. Já nas primeiras sessões, nos primeiros encontros, as pessoas já falam, mas qual é a mágica que vocês fazem aqui? Foram coisas tão simples, fizemos uma roda, a música era maravilhosa, gostei muito, me emocionei, mas teve alguma mágica aí, porque eu não conseguia dormir, nunca conseguia dormir sem medicação. Eu tomo remédio para dormir, toda essa noite. E agora, desde que cheguei na biodança, há pouco tempo, não tem nenhum mês, vim aqui 3, 4 vezes, eu estou dormindo como um anjinho quando eu volto para casa. À noite que eu faço biodança, que normalmente é à noite, os grupos são noturnos, que é quando a pessoa termina de estudar, de trabalhar, de fazer seus afazeres. Aí, nossa, mas qual é a mágica? Não é mágica nenhuma, simplesmente a gente vai aos poucos pegando essa curva normal. A gente vem de fábrica com isso pré-instalado. A gente tem um momento que a gente tem que relaxar. A gente ativa, depois relaxa. E ativa, assim, não somente a questão mental e a questão audiovisual, receptiva audiovisual. A gente ativa na biodança, ativa todo o corpo. A gente tem muito caminhar, muito despliegue físico, muita atividade física no começo. E depois a gente relaxa. Nossa, eu tinha tanta dificuldade para relaxar. Então, Esteban, qual é a proposta? A proposta de vocês, a proposta do Bio2, da biodança em si, é a gente fazer como yoga, assim? Não, claro que não. Primeiro, é coletivo, não existe biodança individual. Vou fazer umas aulas particulares de biodança. Não é por aí, não. Sempre acontece na interação no grupo, em um grupo afetivo, sim, que recebe com muito carinho as pessoas têm certeza de que aí, tem quase absoluta certeza, nunca tem a gente tem a certeza total, mas quase absoluta certeza de que será bem-vindo, de que será acolhido afetivamente como ele é, nunca vai ser criticado, julgado, e a gente se manifesta como a gente é e fala da gente. Temos uma parte que é verbal no início da sessão e aí a gente fala do que a gente está sentindo e como a gente é. Com sua história de vida, cada um de nós fala o que sente e como é, sem medo de julgamento. Isso parece simples, mas faz muita diferença. Então, num grupo, e depois, que é o que a gente faz? Primeiro ativa e depois tem mais propostas vivenciais mais regressivas. Regressiva é que quando a gente volta a uma situação mais como se estivesse num útero materno, a uma situação mais relaxada, uma situação de fluidez e de abandono, de se sentir mais tranquilo, de se sentir mais relaxado.
Então, a gente tem esse tipo de exercício. É o que a gente deveria experimentar no dia a dia, naturalmente. Ativo, ativo, ativo durante o dia, à noite descanso. Só que vivemos num mundo tão frenético, tão doido, que quando temos que desligar, não conseguimos desligar. Onde que está a chave? Não consigo desligar, já não consigo desligar mais. Então, são propostas muito simples, que nos ajudam a recuperar esse fluxo, esse ritmo de vida normal, natural, habitual, que deveria ser natural, sim, porque a proposta de viver em sociedade não trazemos de fábrica. O que trazemos de fábrica é essa naturalidade para viver e para sentir mais plenamente, sim? Então, no dia a dia existe uma curva de ativação e desativação natural. Não somente à noite, reparem aí, qualquer mamífero depois de encher a barriga, depois de encher o bucho, vai descansar. Um leão come um monte de carne, um predador natural pegou um bicho lá, está comendo, come, depois deita e descansa. A gente não sente essa vontade? Depois, aí o que faz? Volta a trabalhar e trabalha mais ainda, mais que antes do almoço. Imediatamente depois já volta a trabalhar e vai lá no tronco trabalhar. Isso se paga muito caro. Por quê? Porque a gente não consegue relaxar depois. Porque altera todo o processo biológico natural. A proposta da biodança, do programa Bio2 Biodança, é justamente resgatar esse ritmo natural. Mediante o uso de umas propostas vivenciais muito simples. Né? São caminhares, são rodas, são movimentos muito simples. Muita gente pergunta, quais são os ritmos? Não, é um movimento natural. O que nós chamamos de dança na biodança é o fluxo vital natural. Entrar nesse fluxo. E cada manifestação, cada dança, cada movimento claro que tem uma proposta, não é dança livre, mas cada movimento é de cada um de nós. E cada um de nós responde com a história de vida, com sentimento, com como está nesse momento, nesse encontro, naturalmente. Sim? Então é isso. Que é o que acontece? Acontece uma crendice, uma ideia equivocada de que eu vou poder dormir e que eu vou poder relaxar sem ativar antes. O que fazemos é muito simples na biodança, é ativar e depois relaxamos. E depois ativamos novamente. No final da sessão, a gente ativa novamente. Por quê? Porque muitas pessoas vão sair, vão pegar o carro, quando estamos dormindo, por exemplo, no meio da noite eu não acordo e de repente saio dirigindo. Não é assim que funciona. Eu tenho que, não, mas peraí, deixa me encontrar aqui. A gente fala assim, deixa me encontrar aqui que depois seguimos viagem. Quando a gente está viajando, dirigindo um carro, a gente faz isso naturalmente. Então, também fazemos em num encontro, numa sessão de biodança, a gente faz isso. No final, a gente ativa para que as pessoas possam, em geral, pegar o carro, dirigir, chegar em casa e aí sim já descansar. E o benefício rápido, bastante rápido acontece, é a questão de recuperar essa possibilidade, essa facilidade de conciliar o sono com bastante rapidez. Que é uma coisa muito difícil de conseguir. Só que com esse processo da biodança a gente consegue. Então é isso. Esse é um dos primeiros benefícios que a gente, das primeiras benesses que a gente reclama, né? Reclama ou manifesta, né? Então, outra coisa que as pessoas falam, então não é para mim. Não é para mim por quê? Porque eu tenho muita responsabilidade, cara. Você está me falando para relaxar, mesmo uma vez por semana eu não posso relaxar. Eu sou pai de família, eu tenho 2 filhos para criar, eu estou pensando o que eu vou fazer o ano que vem já. E já estou aí agora, eu não sei como eu vou chegar no final do ano, porque já estou exausto, mas tenho que ir na marra, de qualquer maneira. Essa que é a questão.
Esquecemos, eu sempre coloco um exemplo, que é o exemplo do autocuidado e do cuidado com os outros. Eu sou um pai de família, tenho filhos pequenos, tenho que cuidar deles. Essa é a minha responsabilidade na vida. Se não, eu não tivesse filhos, se não tivesse essa responsabilidade. Tá, tudo bem, você tem filho, você tem que cuidar dele, você os ama, e está muito bem, nada contra isso. A proposta não é essa, a proposta é que você se cuide. Eu sempre coloco o exemplo da a máscara no avião. Quem já viajou de avião, muitos de nós viajamos de avião alguma vez, ou viajamos habitualmente de avião, que é o que diz? Primeiro coloque a máscara em você e depois você coloque a máscara e cuide das outras pessoas, das crianças, dos idosos, das pessoas que têm alguma deficiência física mais grave, alguma limitação. Por quê? Porque se eu não cuido de mim, como eu vou cuidar dos outros? Se eu não estou inteiro para cuidar das outras pessoas, não estou bem para cuidar das outras pessoas, eu estou em frangalho, como é que eu vou cuidar? Eu preciso de cuidado, isso sim. Então, é possível autocuidado. Na biodança, a gente toma contato com um sistema, com uma disciplina que é puro autocuidado. Mas autocuidado em um contexto grupal, que é muito mais próximo ao que seria nosso dia a dia. O ser humano é um ser social. Vivemos em grupo, no grupo de trabalho, no grupo familiar, no grupo da vizinhança, no grupo de estudo. A gente permanentemente vive em grupo, com os amigos. Vivemos em grupo. Então essas terapias que são boas, é um processo diferente, nem melhor nem pior, diferente, mas elas são solicistas, elas retiram a pessoa do entorno. Então, não é a proposta da biodança. A proposta da biodança justamente é uma terapia, acaba sendo terapêutica, né? Um processo evolutivo que é social, basicamente social. Então a gente vai, digamos assim, praticar, melhorar essas funções que deveriam ser naturais, mas que a vida em sociedade foi reprimindo, praticar, ao menos semanalmente, essas funções, digamos assim, essas manifestações, esse sentido de uma maneira mais plena, esse vivenciar de uma maneira mais plena a vida, no dia a dia de maneira gradual. Sim, demora um tempo, um processo que demora uns meses para começar a ver os benefícios mais consolidados, demora uns meses. Muita gente fala, no final de semana, será que eu posso mudar minha vida? Mas respondendo ao pai que falou, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que trabalhar para pagar o feijão e arroz, para pagar a viagem que já contratei, eu para pagar a despesa do carro que eu comprei, a prestação do carro. Ninguém fala que não. Fala, faça isso com mais qualidade. E como fazer isso com mais qualidade? Vindo aqui a dançar a vida com a gente. Dançar? Eu sou pena de pau. Muitos amigos meus, principalmente amigos homens, falam, não, dançar não, eu não danço não, nunca dancei, eu não tenho senso do ritmo. A proposta da biodança, e o que a gente fala, o dançar, a biodança é a dança da vida. É que todo movimento que é pleno de sentido. Será que os movimentos que fazemos no dia a dia, com essa reflexão de hoje, são plenos de sentido ou são automáticos? Será que eu estou sentindo o que eu estou fazendo? Será que eu desejo alguma dessas coisas que eu faço durante o dia a dia, durante a minha vida? Não, chega uma hora que a gente se vê arrastado pela corrente de um rio e se deixa levar, porque eu já não decido mais nada, só atendo demanda. Não é muito comum a gente falar, eu vivo para pagar contas, eu vivo para cumprir ordens, eu vivo para atender as demandas dos outros, mas quem sou eu? Sei lá, para mim qualquer coisa serve. Não, a possibilidade é resgatar esse desejo, decidir o que eu quero, assumir o que eu quero, a presença do grupo, que é de certa maneira, uma representação da sociedade, do entorno, das pessoas que me cercam, ou que estão ao meu redor, afetivamente, e também sustentar esse movimento.
fazer esses movimentos por uma vida mais plena. Isso que é para nós, da biodança, dançar a vida, tá? Então é isso. E ativar fisicamente. Ativar fisicamente, eu faço academia. Academia é boa, mas será que a academia nos ajuda a resgatar essa necessidade que todo ser humano tem de uma confiança afetiva, de confiar, de poder confiar que não vou ser julgado, que não vou ser trucidado, destruído pelos colegas porque eu falei uma coisa que não procede, ou porque eles não gostaram de alguma coisa que eu manifestei. Não, e em um encontro, numa sessão de biodança, num encontro de biodança, isso está praticamente garantido. É como um pacto prévio e tácito que acontece. As pessoas estão aí para se entregar afetivamente, para baixar a guarda e poder confiar. Então, é como um pacto que tem. É muito lindo isso que acontece. Por quê? Porque aí as pessoas começam a florescer. Começam a se abrir, a desabrochar, como desabrocha uma flor. Muitas vezes a pessoa chega muito escondidinha, muito reprimida. Façam de conta que eu não estou aqui. Eu sou muito tímido, sou muito calado. E depois, com o passo do tempo, vai se abrindo cada vez mais, porque sabe e sente primeiro, e depois vai sabendo, vai assumindo que aí ele pode confiar. E claro, depois a proposta não é fazer uma ilha da fantasia. A proposta é levar isso para nosso dia a dia, levar isso que é maravilhoso, que é uma pedra preciosa, levá-lo para nosso dia a dia, para nossa família, para nosso entorno social, para nossa, na medida do possível, para nosso trabalho. Muitas vezes o grupo de trabalho não é legal, e aí, bom, tem as limitações do entorno, né? Mas sim que nos faça bem e demonstrar esse bem e ir espalhando, expandindo isso que nos faz sentir muito bem. Por quê? Basicamente porque podemos confiar e sabemos que podemos nos entregar e aí recebemos afeto por ser como somos. Só por ser como somos. Não precisamos ser diferentes, não precisamos falar a coisa certa, não precisamos não ter medo do ridículo. Cada um é como é e manifesta do jeito que é. E abrir essa possibilidade de sentir de outras maneiras, aguçar outras possibilidades de contato ou de percepção que a gente tem muito minimizadas, outros sentidos, e também manifestar os sentimentos, o que a gente sentiu. Como se inicia uma sessão de biodança? Iniciamos com uma parte verbal, mais ou menos meia hora, 40 minutos, e depois na segunda parte de uma hora e 10, mais ou menos, são 2 horas ao todo. Na segunda parte a gente dança, e a dança da gente não é uma dança com passinho marcado, coreografada. Ninguém tem que fazer de determinada maneira, não existe modelo. A gente manifesta livremente, sabendo que não vai ser julgado nem nada, manifesta livremente quem que a gente é. Claro, com propostas bem estudadas, bem claras, bem analisadas, bem pesquisadas, com músicas também bem predeterminadas. Não é qualquer música, não é uma música qualquer para relaxar. Aqui vamos fazer a festa, então vamos colocar qualquer música. Não, são músicas que têm um significado, uma semântica musical. A gente estuda. A formação de biodança demora muito tempo, uns 3 anos e meio no mínimo, e a gente vai estudando e estuda o efeito da música e o efeito da dança no ser humano. Então depois, quando aplicamos, nós facilitadores, eu facilito com minha companheira Sheila, que hoje não está aqui, está em trânsito, está chegando da Bahia, ela é baiana e hoje estava na casa da família, está voltando da Bahia. Então, hoje ela não está com a gente. De repente chega, daqui a pouquinho chega por aí. Aparece no finalzinho da live. Então, essa que é a questão. Como age a biodança? Dessa maneira. E nos dá a possibilidade de resgatar essa vitalidade. E vitalidade é que, Estevam? Vitalidade não é mais que se sentir vivo. Sentir essa plenitude da vida. Que muitas vezes, com o dia a dia tão maçante, tão massacrante, tão terrível,
tão automático, automatizante, a gente vai perdendo o gosto, vai perdendo o cheiro, o olfato, a gente vai perdendo o tocar a vida, o tocar os alimentos. Olhar, ver e ouvir, isso aí a gente tem até demais. Então, resgatamos outros sentires, digamos assim, outras formas de sentir, outros sentimentos que estão meio que esquecidos, e também a possibilidade de manifestar livremente, de uma maneira mais livre, mais confiante, o que eu estou sentindo, o que eu senti. O que falamos no começo de uma sessão de biodança? Qual que é a mágica aí? Não tem mágica nenhuma, a gente simplesmente fala, cada um fala e escuta amorosamente e sabe que quando falar ele vai ser escutado de uma maneira afetiva, o que a gente vivenciou a semana anterior. Muitas vezes temos, ou praticamente sempre temos essa necessidade de, como falamos popularmente, dar nome aos seus bois, simbolizar, colocar todo na língua, em termos linguísticos. O ser humano é um ser linguístico, por excelência. Então, temos uma necessidade de dominar através da língua. Então, eu senti assim, mas por que foi? Porque eu tenho um trauma de infância, deve ser isso, não? Eu sempre acho assim. Então, muita gente, quando chega na biodança, há 2 semanas atrás chegou um rapaz novo na biodança, que nunca tinha feito biodança, né? E aí ele falou, eu senti falta de uma conversa depois, por que vai demorar 1 semana para a conversa? Aí falamos, porque aí você vai, tudo que você sentiu, você vai incorporando. Incorporar é que é colocar no corpo. Você sentiu com o corpo todo. Você não é um cérebro ambulante. Porque muitas vezes parece que no dia a dia nos transformamos em cérebros ambulantes, que só tem uma cabeça, não tem corpo. Aí o que acontece? Incorpora, vai descer para o corpo e, claro, vão cair fichas. Aí você vai, nossa, aquilo que eu senti, o mesmo que eu sentia, e o mesmo que eu sinto naquela situação. Às vezes acontece, ou não acontece, mas a vivência vai acumulando aí e vai incorporando aí. E chega uma hora que você se pega fazendo coisas diferentes, porque nós temos muita habilidade, criamos uma habilidade, o ser humano criou uma habilidade muito grande da gente fazer, dar um nó em pingo d'água com a questão mental. Muitas vezes, eu tenho 20 anos que eu faço terapia, e muitas vezes você tem 20 anos que faz terapia e sente que não está saindo do lugar, que está sempre meio repetitivo, que já sabe todos os seus problemas que tem, mas não sai do lugar. A proposta na biodança, no processo evolutivo, no programa evolutivo do Bio2, é justamente o contrário. Sentir primeiro, agir primeiro e depois pensar. Depois elaboramos. Fica 1 semana. Sem o intuito de vamos a racionalizar agora. A partir de agora vamos a pensar e entender, analisar tudo o que aconteceu naquela sessão tão gostosa de biodança. Ou aquele exercício, aquela proposta foi muito comovente. Eu chorei, eu me senti assim. Por que será? Vamos pensar. Não, deixa. Vai trabalhando, encontra com a família, vai no dia a dia. E na outra semana, às vezes, não tem ainda nada para falar, e de repente dá um estalo e a pessoa começa a falar: aquele dia que eu me senti assim, acontecia, eu senti isso e o outro. Pronto, e vai ser acolhido. E não tem interpretação nenhuma. Muito menos tem a outra pessoa que fala: o mesmo acontece comigo. Por quê? Porque na biodança é vivência. A dança gera uma vivência. Essa proposta, por isso é uma proposta vivencial, porque tem o intuito de gerar vivência. Pode acontecer ou não. Essa vivência é única e irrepetível, porque cada um de nós tem uma história de vida diferente. Cada um de nós sente de maneira diferente. Mas eu faço com meu irmão gêmeo.
é diferente. Como ele sente é diferente de você. A história de vida dele, de repente, é diferente da tua. Como ele está naquele momento, com essa música, com essa proposta, vai ser totalmente diferente, às vezes, como será amanhã para ele. Então, não cabe, não faz sentido, não faz sentido nenhum falar, igual a mim, eu te dou um conselho. Então, na violência a gente não dá conselho, a gente não interpreta, a gente, imediatamente depois da sessão da dança, né, o que chamamos dança, esse movimento, essas propostas de movimento, primeiro ativados, depois desativados e depois ativados de novo para voltar para casa, né? Não tem um objetivo analítico, a gente não analisa nada, isso simplesmente vai se incorporando e chega um momento que a gente começa a sentir que faz coisa diferente, que a vida da gente está bem melhor e se sente bem melhor, está tomando decisões que não eram. Perguntaram para, eu sempre lembro com isso, tomar decisões. Perguntaram para um homem que tinha quase 90 anos, nossa, estava jovem, parecia muito mais jovem e super bem, de bem com a vida. E aí perguntaram, o que você toma para você estar assim? Qual é a medicação? O que você toma? Fala aí. Eu quero tomar disso que você toma. E ele falou, eu tomo decisões. Muitas vezes ficamos protelando para tomar essas decisões de viver com mais plenitude, por exemplo, que essa é a proposta central, né? Viver, sentir mais, me permitir fazer as mudanças que eu preciso ou quero ou estou a fim de fazer na minha vida. Por quê? Ficamos protelando e tudo porque não vai dar certo, a não ser. Então, quando nos conectamos com essa alegria de viver, com esse viver mais intensamente, com maior plenitude, com mais sentidos, colocando todos os sentidos para funcionar em um grupo acolhedor, com músicas muito específicas, destinadas a deflagrar essas vivências, esse sentir com mais plenitude, aí a coisa vai fluindo. E progressivamente a gente vai tomando essa decisão. Muitas vezes, onde quero viver? Nós temos uma amiga que vivia aqui em Brasília, né? Nós estamos fazendo essa live aqui de Brasília, e uma amiga da Sheila e minha também, a Raquel, e ela depois de um tempo de biodança falou, eu sempre quis morar em Maceió. E ela foi morar em Maceió. E muita gente, talvez, seguramente, falou, e ela vai voltar daqui a pouco. Como amor? Ela está morando em Maceió, feliz da vida. Eu falei, nunca tomei essa decisão. Não sei por quê, porque eu sou psicóloga, eu posso atender se quiser, eu posso atender pelo telefone agora. Depois da pandemia, ela foi morar em Maceió e está feliz da vida morando lá. Também Maceió, né? É maravilhoso. Essa foi a live de hoje. Então, espero que na próxima estejamos juntos, como sempre estivemos. Essa é a primeira que eu faço sozinho. Fiz algumas entrevistas, live entrevistas. Nossas lives das sextas-feiras são lives entrevistas. Aí eu fiz algumas sozinho, mas sozinho assim, de falar sobre um tema é a primeira vez. Foi um prazer estar com vocês, agradeço muito a participação, tem gente muito querida aqui. Lembrem que temos aula experimental gratuita. Se alguém não conhece a biodança e mora aqui no DF, pode chegar sem problema nenhum, que será recebido com muito carinho em nossos dois grupos. Nós temos um grupo de pessoas que têm mais tempo de biodança, grupo que chamamos de aprofundamento nas terças-feiras à noite, e também temos um grupo de iniciantes nas quartas-feiras, também à noite, sempre na Escola Mafagafo, é uma escola de primeira infância. Durante o dia, à noite a gente está com a biodança, é aqui na Asa Norte, no plano piloto de Brasília, na 712-912 Norte. Esperamos você para uma aula experimental gratuita. Um abraço, um beijo no coração e muito, muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui com a gente. Sim? Beijo no coração.